Olá, seja bem-vindo a mais um GTcast, o seu podcast sobre gestão tributária, e a gente está aqui para mais um programa, dessa vez novamente falando daquilo que aconteceu de mais relevante na área tributária nos 2 últimos meses. Por questões de saúde também, nós não conseguimos gravar no mês de julho, no mês de agosto, referente ao mês de julho. Então, nessa pauta agora, que está sendo gravada em setembro, a gente está abordando aquilo que foi de mais relevante destaque na área tributária nos meses de julho e agosto. E eu conto mais uma vez aqui com a participação e a presença do professor Gustavo Reis, de Aline Fagundes. Um prazer ter vocês aqui novamente. Olá, Alexandre. Olá, Aline. Realmente acumulamos 2 meses, mas isso só significa que temos uma pauta bem recheada, cheia de notícias, legislação e muito comentário interessante para fazer nessa temática tributária. É verdade, Gustavo. Fiquem tranquilos que a gente não deixou nada importante fora, né, Alexandre? É verdade. Inclusive, a gente tem algumas notícias aqui muito interessantes, mas também várias normas e decisões judiciais muito relevantes para aqueles que acompanham a temática tributária e têm se atualizado através desse nosso podcast aqui todos os meses, ou às vezes de 2 em 2 meses. O importante é que a gente vai começar falando das notícias que foram destaque nesse período. E a gente manda a bola para a Aline, é com você. Traz para a gente aí, Aline, as principais notícias na seção GT News. A Prefeitura de São Paulo mantém cadastro ilegal, apesar da decisão do Supremo. Mesmo após o Supremo Tribunal Federal ter declarado em março desse ano a inconstitucionalidade dos cadastros de empresas sediadas em outros municípios, a Prefeitura de São Paulo continua exigindo a inscrição dos prestadores de serviço sob pena de retenção do ISS. Aos contribuintes que questionaram a medida, a Prefeitura alega que a decisão do STF não possui efeitos amplos e irrestritos e não vincula a Prefeitura para além das partes envolvidas no processo. É isso mesmo? Exatamente. A Prefeitura de São Paulo tem a sua razão no que está questionando. A decisão do STF não foi em controle de constitucionalidade e, por isso, realmente, aquela decisão só tem eficácia entre as partes. É óbvio que ali já revela, ao meu ver, Alexandre, a postura do STF quanto à matéria, e alguns municípios, diante dessa decisão, ainda que não tenha o chamado efeito erga omnes para todos, já têm voltado atrás na sua postura de exigir o CEPOM. É o caso, por exemplo, de Porto Alegre. Mas São Paulo está batendo o pé até o último minuto, se assim podemos dizer. É verdade, Gustavo. E isso é triste porque revela uma certa falta de ética por parte dos órgãos municipais de arrecadação, porque por mais que a decisão não tenha o efeito vinculante, não tenha o efeito amplo e restrito como teria uma ação de controle de constitucionalidade concentrado, né, como uma ação direta de inconstitucionalidade, o município deveria ter a ética que, por exemplo, Porto Alegre teve, mesmo Porto Alegre não tendo sido alvo dessa decisão judicial do STF. Então, a nossa expectativa é que, mais cedo ou mais tarde, isso vai acabar levando os municípios a revogar os seus cadastros esses que às vezes têm outros nomes, mas que têm uma filosofia parecida. Inclusive, recentemente, o município de São Luís fez uma alteração também naquilo que eles denominaram de CENE, Cadastro de Empresas Não Estabelecidas, não é isso? Exatamente, ela tornou esse cadastro facultativo, mas não eliminou a hipótese de retenção caso o prestador não esteja devidamente cadastrado nesse CENE. Então, estamos ainda tentando entender exatamente o porquê de ser facultativo, mas a retenção dever ser efetuada pelo tomador caso o prestador não esteja devidamente cadastrado. Me parece que não é tanto uma faculdade, mas continua sendo obrigatório, apesar do nome facultativo na legislação. Pois é, e situações como essa, a gente discute também em um vídeo que foi publicado recentemente no Foco Tributário, em que a gente analisa se o CEPOM realmente vai acabar a partir dessa decisão do STF, e a gente sugere a você que por acaso não assistiu a esse vídeo, que dê uma consultada lá no canal do Foco Tributário no YouTube. A Receita Federal do Brasil suspendeu autuações sobre tese do século. A Receita Federal do Brasil publicou uma orientação interna para que sejam suspensas autuações relacionadas à tese do século, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Pois é, Aline, a gente ainda tem muitas polêmicas decorrentes dessa discussão em torno da chamada tese do século,
que envolve, dentre outras coisas, a apuração do crédito de PIS e COFINS para as empresas que são do regime não cumulativo, algo que a gente volta a discutir, inclusive, mais adiante. Enfim, apesar da decisão tão aguardada do STF ter saído agora há uns meses atrás, o processo já transitou em julgado e a gente já teve até parecer da PGFN a respeito, a gente percebe que as discussões estão longe de se encerrar. Até porque a gente tem situações peculiares, como algumas que vão ser comentadas também mais adiante, que elas merecem uma atenção especial pelas particularidades dos casos que os contribuintes estão enfrentando. O STF analisará a incidência de imposto de renda sobre correção de valor devolvido pelo fisco da exclusão do ICMS, do PIS e da COFINS. O STF pretende julgar uma questão importante para as empresas com bilhões de reais a receber da exclusão do ICMS da base de cálculo PIS e da COFINS. Os ministros vão analisar a possibilidade de tributação de ganhos obtidos com a correção pela taxa Selic, de depósitos judiciais ou de valores de restituição de tributos pagos a mais, a chamada repetição indébita. Olha, Aline, essa discussão é interessante porque se a gente parar para pensar, quando o STF define que o ICMS ele pode ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, isso vai gerar um crédito para o contribuinte. E ao pleitear a devolução desse crédito ou a sua restituição, agora vai incidir a Selic sobre esse valor. E a pergunta que o STF vai ter que responder é: sobre a Selic, sobre esse acréscimo patrimonial, vai incidir o imposto de renda? Uma discussão, Alexandre, que provavelmente vai dar muita margem para discussões, não é isso mesmo? Isso mesmo, Gustavo, porque se a gente for considerar a taxa Selic na sua estrutura, ela mistura aquilo que envolve correção monetária e juros. Ela não é uma taxa exclusivamente nem só de uma coisa nem de outra. Isso torna a discussão ainda mais complexa, porque a rigor, a correção monetária propriamente dita é a reposição do poder de aquisição da moeda. Então isso não poderia ser tributado de maneira razoável como um ganho para a empresa. Mas como a Selic também contempla um caráter remuneratório, a gente sabe que a discussão fica mais complexa em função disso. Interessante que na história da jurisprudência do STJ existe decisão favorável e decisão contrária ao contribuinte. Ou seja, ora o STJ já decidiu no sentido de que a Selic não tem caráter remuneratório e ora ela decidiu de forma contrária em favor da Fazenda Nacional. Justiça autoriza contribuinte a recolher valor fixo de ISS. Empresas formadas por advogados, economistas, contadores e médicos têm obtido na Justiça autorização para recolher o ISS por meio de um valor fixo, como sociedade uniprofissional. Olha, Aline, até hoje eu não entendi uma coisa que talvez algum congressista possa explicar. Por que a Lei Complementar 116 de 2003, quando tratou do ISS, ela não trouxe para o seu texto o tão discutido artigo 9º do Decreto-Lei 406 de 68, que trata da tributação por alíquota fixa tanto de pessoas físicas como das chamadas sociedades uniprofissionais. Se isso tivesse sido trazido para a Lei Complementar 116, considerando inclusive a realidade que a gente vivia ali naquele ano de 2003, a gente teria provavelmente muito menos discussões em torno disso. E isso significa o quê? Menos ações judiciais para discutir se o direito procede ou não procede. Então a gente vê muitas ações relacionadas à discussão sobre ISS por valor fixo que seriam, digamos, desnecessárias se a regulamentação fosse atualizada, se a Lei Complementar 116 ou uma outra lei complementar viesse substituir esse Decreto-Lei 406. Aqui a gente entende que o grande problema está na interpretação lá do parágrafo 3º do artigo 9º do Decreto-Lei, na medida em que ele fala que a sociedade tem que ter a responsabilidade pessoal dos sócios. E isso é uma expressão que é interpretada de formas muito diferentes por vários municípios espalhados pelo Brasil. O STF julgará a discussão bilionária sobre o ISS. O Supremo Tribunal Federal decidiu retomar o julgamento de uma questão que pode custar 32,3 bilhões à União em caso de derrota. Trata-se da exclusão do ISS do cálculo do PIS e da COFINS, uma das principais teses filhotes da retirada do ICMS da base de cálculo das contribuições sociais, que é a chamada tese do século, que a gente já falou aqui. Olha, eu não sei qual vai ser a conclusão final. O que a gente tem visto é que depois que o STF julgou que você pode excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS,
muitas outras teses com o mesmo fundamento têm surgido. E uma delas é essa, a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. A causa de pedir é a mesma, o fundamento é o mesmo, mas será que o STF vai dar uma decisão contrária? Nós já temos visto, e provavelmente ainda vamos comentar nesse programa, outras teses filhotes que têm sido rechaçadas pelos tribunais de primeira instância, justamente porque temos pontuado que se todas essas teses filhotes forem aceitas e forem aprovadas, vai ficar impossível o cálculo desses tributos, se você for tirar da base de cada um alguma parcela. Então, eu realmente estou curioso para saber o que é que o STF vai fazer nessa questão. Aqui pelo menos a gente tem um voto favorável, vamos dizer, uma largada nesse julgamento, nessa disputa, favorável aos contribuintes, na medida em que o ministro Celso de Mello, que já se aposentou, antes de se aposentar, deixou lá o seu voto pela exclusão do ISS da base do PIS e da COFINS. E eu entendo, Gustavo, que é uma questão de coerência, né? Se as empresas que são contribuintes do ICMS podem excluir o ICMS para esse fim, por que aquelas que são contribuintes do ISS não poderiam? A gente não está falando de características do ICMS e do ISS com suas particularidades, a gente está falando da base do PIS e da COFINS. Se um tributo não integra a base para um efeito, não integra o conceito de receita para um efeito, também o outro tributo não deve integrar. Pelo menos essa é a expectativa, tanto minha quanto de muitos contribuintes. Vamos para a próxima sessão, agora é lei, comentando as principais normas tributárias publicadas nos meses de julho e agosto de 2021. A primeira norma é a Portaria Conjunta da Receita Federal do Brasil, número 71, de 29 de junho de 2021. E adivinhe, ela disponibilizou um novo cronograma para a implantação do S-Social. É verdade, e nessa vez ela não só trouxe um novo cronograma de implantação, como dividiu de novo aqueles grupos. A gente durante muito tempo tinha o grupo 1, 2, 3 e 4, aí depois ficamos com 6 grupos, voltamos a ter 4 grupos e agora temos, na verdade, 4 grupos, só que o terceiro grupo subdividido. Ele era composto, né, pelas pessoas jurídicas e algumas pessoas físicas, mas agora o início de obrigatoriedade de envio dos eventos periódicos para o terceiro grupo vai ser diferenciado se pessoa jurídica e se pessoa física. E para pessoas jurídicas o prazo ficou para maio de 2021 e para o terceiro grupo, pessoas físicas, ficou para o mês de julho. É isso mesmo. E essa distinção aí, ela foi pensando apenas na realidade dos empregadores pessoas físicas, mas lembrando que os empregadores pessoas físicas, que são empregadores domésticos, esses já estão obrigados ao E-Social há muito tempo. Aliás, o E-Social começou por eles. Então aqui a portaria, ao fazer essa subdivisão no terceiro grupo, acabou beneficiando e concedendo um prazo mais elástico, por exemplo, para um médico que tem um funcionário no seu consultório, para um dentista, para um advogado, um contador que tem um escritório como pessoa física e tem alguns empregados, apenas para esse perfil de contribuintes. A próxima norma é a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 2038, de 7 de julho de 2021. Ela alterou a INRFB 2005, que dispõe sobre a apresentação da DCTF-Web, para prorrogar o prazo da obrigatoriedade dessa declaração para o terceiro grupo especificamente. Essa instrução normativa, Aline, está na sequência daquilo que a gente comentou em relação ao E-Social. Se houve a postergação do prazo para o ingresso no E-Social por alguns contribuintes, a DCTF-Web também tinha que ser postergada. A diferença aqui, Gustavo, é que não houve essa divisão para o início da transmissão da DCTF-Web para quem é do terceiro grupo. Todos foram beneficiados com essa prorrogação. É isso mesmo, Alexandre. As empresas, pessoas jurídicas do terceiro grupo que precisariam transmitir a DCTF-Web a partir de julho de 2021 ficaram com prazo prorrogado para começar a transmissão a partir de outubro desse mesmo ano. A outra norma é a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil 2039, de 14 de julho de 2021. Essa instrução normativa prorrogou o prazo de transmissão da ECF referente ao ano calendário de 2020. Seguindo a linha das mudanças de cronograma, para a ECF também não foi diferente e o prazo agora é o dia 30 de setembro de 2021. A próxima norma é o parecer COSIT número 10 de 2021.
Na apuração da contribuição para o PIS e COFINS a compensar e incidente sobre a venda, o valor do ICMS destacado na nota fiscal deve ser excluído da base de cálculo, visto que não compõe o preço da mercadoria. Esse foi o entendimento da Receita Federal do Brasil, manifestado nesse parecer. Esse parecer aqui também é interessante porque a COSIT está se manifestando no seguinte sentido: se uma empresa é do regime não cumulativo, por exemplo, de apuração de PIS e COFINS, ela passou a ter direito de excluir o ICMS para efeito de cálculo do PIS e COFINS na hora de apurar o débito. Mas na hora de apurar o crédito, ela vem procedendo da mesma maneira. Qual é a interpretação da Receita Federal? Ora, se o ICMS não compõe a base para cálculo do débito, também não deve compor para o cálculo do crédito. Isso só afeta as empresas que são do regime não cumulativo, porque apenas elas apuram crédito de PIS e COFINS nas aquisições que efetuam. Mais um detalhe aqui, dentre aqueles que a gente comentou inicialmente, que ainda vai render muita discussão. Ou seja, a tese do século chegou ao final, mas deixou um rastro aí de muita discussão que vai se desdobrar ao longo dos anos. Nesse aspecto aqui, por exemplo, como isso atinge especificamente as empresas que são do lucro real e do regime não cumulativo, isso não vai atingir a maioria das empresas que estão beneficiadas pela decisão de alguns meses atrás. A última norma é a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 2043, de 12 de agosto de 2021. Através dessa instrução normativa, a Receita Federal do Brasil trouxe novas orientações para os contribuintes obrigados ao envio da FDRINF, inclusive revogando a antiga norma que regulamentava a obrigação acessória, que é a IN 1701 de 2017. Olha, Aline, uma mudança importante promovida por essa instrução normativa diz respeito àquela situação sem movimento, que era quando não havia fato gerador de contribuição social previdenciária ou a empresa não precisava reter INSS na seção de mão de obra ou empreitada, por exemplo. Se não tinha essa movimentação, ainda assim ela tinha que transmitir a FDRINF chamada sem movimento. Somente para o terceiro grupo não precisava mandar a FDRINF sem movimento. E com essa IN 2043 de 2021, essa dispensa se ampliou para todos os outros grupos. Então, as empresas do primeiro, segundo, terceiro e quarto grupo, se não tiverem fato gerador de contribuição social previdenciária ou dever de efetuar a retenção, estão dispensadas de envio da FD sem movimento. Inclusive, circulou uma notícia na internet que foi interpretada por muitos de maneira equivocada, porque dava muita ênfase ao fato de que as empresas que retêm imposto de renda de pessoas jurídicas, contribuições sociais, não teriam que apresentar a FDRINF. Ficou parecendo contraditório. Na verdade, quando a nova instrução normativa foi publicada, ela suprimiu, dentre as empresas obrigadas, aquelas que têm esse tipo de fato gerador, mas apenas em relação a esses fatos geradores. Então, uma empresa que retém imposto de renda, contribuições sociais no pagamento, por exemplo, a uma terceirizada de limpeza, ela vai apresentar a informação da FDRINF em relação ao fato gerador que consta do layout atual da FDRINF. Está longe de a Receita Federal desistir de incrementar a FDRINF para exigir também essas informações. A Receita não vai desistir disso. Tanto que, há um tempo atrás, a Receita chegou a publicar o layout com os eventos da série R4000. E depois ela voltou atrás para aprimorar esses eventos e passar a exigir novamente. Então, um esclarecimento importante, principalmente para aqueles que acompanham o nosso trabalho e que foram induzidos a uma interpretação equivocada em função dessa notícia que circulou por aí. O STJ definiu que o ISS sobre exame de laboratório pode incidir no município da coleta. A filial de um laboratório de exames médicos pode ser considerada como promotora da atividade fim, atraindo, portanto, o recolhimento do ISS para o município em que está instalada, ao invés do município em que se encontra a sede do laboratório. É muito comum vermos situações dessa natureza, Alexandre, porque às vezes um laboratório ele se instala em determinado município, mas ele não faz a análise daquele material coletado ali. Esse material é direcionado para um outro município, onde talvez se tenha uma estrutura maior daquele laboratório, e ali acontece a análise da amostra. E a discussão era, o imposto então, o ISS, é devido aonde a coleta é realizada
ou onde acontece a análise da amostra. E essa discussão já tinha sido, de uma certa forma, pacificada lá em 2014 pelo próprio STJ, dizendo que a relação jurídico-tributária acontecia com o município onde é realizada a coleta, independentemente de onde aquela análise é efetuada no final das contas. Então aqui me parece que o STJ só está reafirmando uma posição que ele já tinha, que você não vai desmembrar o contrato para fins tributários e o ISS deve recair no local onde a coleta é realizada. Exatamente, Gustavo. E eu lembro dessa decisão lá de 2014, se eu não me engano, do STJ, porque no ano seguinte, quando eu atualizei o livro Gestão Tributária de Contratos e Convênios, eu fiz referência a essa decisão e até comentei o posicionamento de alguns doutrinadores na área tributária que entenderam que o STJ agiu de maneira equivocada. Eu penso que não. Assim como você pontuou, eu penso que o STJ foi coerente, inclusive, ao conceito de estabelecimento prestador que está no artigo 4º da Lei 116. Porque o conceito lá fala, dentre outras coisas, que não importa a denominação que é dada para aquele estabelecimento. Se é filial, sucursal, agência, posto de coleta ou qualquer outra denominação que venha a ser dada, o fato é que ali se tornou perfeito o fato gerador do ISS na medida em que houve a contratação do serviço pelo cliente. E não faria sentido, até porque imagina a fiscalização ter que apurar se aquela amostra foi processada naquela unidade do laboratório ou se aquilo foi encaminhado para uma unidade matriz para verificar onde o imposto seria devido. Por isso que a gente entende que o STJ está reafirmando é absolutamente correto e coerente com aquilo que consta da lei complementar. O TRF da 5ª Região não aplica modulação da tese do século a caso transitado em julgado. Se o STF modula os efeitos de um entendimento, essa modulação não deve atingir as decisões que já haviam transitado em julgado quando da modulação. Com esse entendimento, o desembargador Leonardo Henrique de Cavalcante, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, decidiu que a Fazenda Nacional devolva à empresa os valores pagos a mais decorrentes da inclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Olha, Aline, essa decisão ela é muito interessante porque, se pararmos para pensar na modulação dos efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, nós vamos ver que o STF definiu que se a ação foi ajuizada antes de 15 de março de 2017, a empresa poderia se beneficiar dos últimos 5 anos anteriores à data do ajuizamento da ação. Mas, e se a empresa ingressou com a ação depois dessa data, vamos supor em abril, em maio de 2017, mas o trânsito em julgado aconteceu antes da modulação dos efeitos? Ela perderia o direito de se beneficiar e não poderia pegar os últimos 5 anos, a data do ajuizamento da ação? É uma questão, Alexandre, que me parece que o TRF aqui da 5ª Região definiu sabiamente. Se aconteceu o trânsito em julgado, você tem o direito garantido e a empresa poderia se beneficiar, ainda que a modulação dos efeitos tivesse dito algo um pouco diferente, não é isso? Exatamente, eu concordo e eu penso que isso tem a ver com aquilo que a gente estuda e comenta a respeito da soberania do trânsito em julgado. Lembro até de uma questão tributária interessante, lá nos idos do final da década de 80, quando surgiu a CSLL, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Teve empresa que ajuizou a ação e conseguiu, através de um processo individual, a declaração da inconstitucionalidade daquela cobrança. E elas não pagam até hoje a CSLL, apesar de que, depois que essas decisões transitaram em julgado, para algumas empresas houve uma ação direta no Supremo Tribunal Federal que confirmou que a CSLL era constitucional. Então surgiu um conflito. Decisões individuais dizendo que não era para pagar e uma decisão com efeito erga omnes dizendo que era para pagar. O que o judiciário decidiu depois? Aquelas que tiveram ação transitada em julgado, que não foram objeto de ação rescisória, essas empresas têm o direito em função da soberania do trânsito em julgado. Um precedente muito interessante que eu acho que se aplica a esses casos, porque a modulação só pode se aplicar para aqueles processos que ainda não tinham se encerrado em definitivo e que foram ajuizados, como você bem pontuou, depois de 15 de março de 2017. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região reconheceu a inclusão dos valores referentes ao ICMS na base de cálculo da CPRB.
A 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região deu parcial provimento à apelação da Fazenda Nacional contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para excluir os valores referentes ao ICMS da base de cálculo da contribuição para o PIS e para a COFINS e da base de cálculo da CPRB, assegurando o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente, observada a prescrição quinquenal. Aqui é interessante, Aline, porque quem ouve essa notícia pode pensar assim, mas as verbas trabalhistas recebidas de forma acumulada, elas já não são tributadas pelo regime de competência? É que essa ação, se a gente for olhar pela numeração dela, devia estar discutindo uma questão anterior à mudança promovida na lei. A ação é de 2011 e foi no ano anterior ali que a gente teve a edição da lei que instituiu os chamados RRA. Então a gente não tem dúvida de que hoje é legal tributar verbas dessa natureza, que estão sujeitas à tabela progressiva de uma maneira geral, pelo regime de competência, aplicando as regras que estão tanto na lei como também lá na IN 1500 de 2014. Agora, o que essa lei que instituiu o RRA não esclareceu, e até hoje isso é objeto de controvérsia, é se os juros de mora incidentes sobre essas verbas trabalhistas têm caráter de renda tributável, ou se trata de uma mera reposição e compensação dos danos decorrentes do recebimento com atraso daqueles rendimentos. E a posição aqui do TRF foi no sentido de que esses juros de mora não são rendimentos tributáveis. Um precedente muito importante para todos aqueles trabalhadores que ou já receberam valores dessa natureza e foram tributados, ou estão na expectativa de receber alguma verba trabalhista em processo judicial e que podem discutir essa questão se baseando inclusive nesse precedente. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região reconheceu a inclusão dos valores referentes ao ICMS na base de cálculo da CPRB. A 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região deu parcial provimento à apelação da Fazenda Nacional contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para excluir os valores referentes ao ICMS da base de cálculo da contribuição para o PIS e para a COFINS e da base de cálculo da CPRB, assegurando o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente, observada a prescrição quinquenal. Aqui me parece que é uma decisão que mostra que se todas aquelas teses filhotes que já comentamos nesse programa, fruto da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, forem aceitas, seria impossível realizar o cálculo. E aqui nós vemos um tribunal se manifestando de forma contrária a aplicação favorável aos contribuintes dessas teses filhotes. Então, essa inclusão do ICMS na base de cálculo da CPRB está indo na contramão daquilo que o STF decidiu com relação ao ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Exatamente. E o próprio STF também se manifestou em uma ação recentemente que tratava dessa mesma discussão, rechaçando essa tese, motivo pelo qual a Fazenda Nacional, se ainda não tivesse obtido uma decisão favorável no TRF, provavelmente ia conseguir reverter isso no âmbito do STF. O STF rejeita a modulação de decisão sobre cobrança de ISS em contrato de franquia. Por unanimidade, o STF decidiu pela não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a constitucionalidade da incidência do ISS sobre os contratos de franquia. A rejeição à modulação unânime se deu em julgamento de embargos de declaração apreciados no plenário virtual, em sessão encerrada no dia 27 de agosto. Essa decisão tinha sido proferida pelo STF lá em junho de 2020, dizendo que nos serviços de franquia não existia simplesmente a cessão de um direito, mas existia uma série de outros serviços envolvidos, o que fazia com que aquilo fosse sim uma prestação de serviço sujeito ao ISS. A questão toda se pautou na questão da modulação. Será que isso se aplicaria para trás e os municípios teriam direito de recolher o ISS sobre os serviços de franquia nos últimos 5 anos anteriores à data daquela decisão ou somente a partir da data da decisão para frente? E me parece que a decisão do STF foi de resguardar o direito de cobrar esses valores para trás, dizendo que só era válido dali para frente. Exato, e mais um exemplo, Gustavo, de como algumas teses são aventuras judiciais, principalmente para aqueles que deixam de recolher um tributo objeto de discussão ou deixam de depositar em juízo.
Por isso que as liminares em matéria de recolhimento de tributos, em teses como essa, teses que são relativamente frágeis porque o resultado ainda é incerto, elas devem ser tratadas com um carinho muito grande e um cuidado todo especial, principalmente orientando os clientes contribuintes a depositarem em juízo esses valores. Na hipótese de uma derrota, não se fica, digamos, na expectativa de uma modulação para evitar um prejuízo em relação a tudo aquilo que se passou nos últimos anos. O STF invalidou cobrança de ICMS sobre operações com softwares em São Paulo. O STF reafirmou seu entendimento sobre a inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre o licenciamento ou a cessão do direito de uso de programas de computador. É isso mesmo, Aline. Inclusive, há uns meses atrás, a gente comentou aqui uma decisão em uma outra ação direta de inconstitucionalidade, em que o STF já havia afirmado que o licenciamento de programas de computador era, via de regra, hipótese de incidência de ISS e não de ICMS. Curioso, Gustavo, é que até recentemente a Receita Federal reafirmou o posicionamento antigo do STF em uma decisão em processo de consulta. Exatamente, uma solução de consulta dizendo que no licenciamento de software, que já é pronto, aquele chamado de prateleira, continua incidindo o ICMS, diferentemente do que tinha sido proposto pelo STF nessa ação direta de inconstitucionalidade. Então a gente vê ainda, mesmo com a decisão do STF, um cenário de muitas dúvidas, até porque o próprio STF disse que algumas situações específicas ainda precisavam ser analisadas, dando margem a entender que talvez pudesse haver alguma exceção. Então, lidar com essa questão realmente vai precisar de tempo para assimilar e para que a gente possa compreender todas essas variáveis. Inclusive compreender também o que consta desse acórdão da ação direta de inconstitucionalidade que a gente comentou meses atrás, porque foi publicado recentemente e ele tem apenas 191 páginas. E é impossível a gente digerir, numa primeira leitura, tudo aquilo que foi considerado pelo STF naquele documento. Por isso, é um tema que ainda vai render muita discussão e o que a gente está noticiando aqui, vamos dizer, é apenas a espinha dorsal do problema, porque tem várias ramificações aí que a gente só consegue destrinchar com mais tempo. Voltando para as teses filhotes, a próxima decisão é lá da Terceira Vara Federal da Paraíba, que autorizou a exclusão do PIS e COFINS das suas próprias bases de cálculo. A Terceira Vara Federal da Paraíba autorizou em liminar uma empresa a apurar e recolher PIS e COFINS sem a inclusão das próprias contribuições nas suas bases de cálculo. Olha, diferentemente do que a gente viu, salvo engano, na decisão do TRF da 5ª Região, aqui a Vara Federal da Paraíba acatou o pleito do contribuinte para autorizar essa exclusão do PIS e COFINS de sua própria base de cálculo. Apesar de ser uma tese diferente daquela que pontuamos lá do TRF 5ª Região, se trata também de uma tese filhote. O TRF 5 não dando esse benefício ao contribuinte, mas a Vara Federal da Paraíba permitindo a exclusão. Um cenário, Alexandre, que a gente vai ver provavelmente ao longo de algum tempo, até que o STF assuma a responsabilidade e bote um ponto final nessas discussões, não é mesmo? É isso mesmo, é mais uma tese filhote que inclusive a gente já noticiou aqui em outros programas, porque já há decisões a nível de tribunal também favoráveis a essa tese, mas quem vai dar a palavra final realmente é o STF, ou vai acontecer, como já aconteceu em alguns momentos, de o STF se eximir da responsabilidade de dar a palavra final, alegando em alguma dessas teses filhotes que a competência para decidir cabe ao STJ. A gente já viu de tudo em relação a essas teses filhote e a gente vai ver ainda mais discussões que vão ser objeto de notícia aqui provavelmente nos próximos programas. Chegamos à última etapa do nosso programa dedicada a responder as perguntas dos nossos ouvintes. É a sessão Pergunte ao Especialista. A primeira dúvida é da Rafaela e ela nos questionou assim. Uma empresa localizada no Distrito Federal celebra um contrato e emite nota fiscal para outra empresa no Rio de Janeiro de serviço de limpeza. Porém, o serviço é prestado no Mato Grosso. Onde é devido o ISS? Rafaela, sua dúvida é bem interessante porque muitas pessoas associam o local da incidência do imposto ao documento fiscal que lastreia aquela operação.
e isso não tem nada a ver quando a gente analisa o objeto da prestação e verifica que se trata de uma das exceções que constam do artigo 3º da Lei Complementar 116. Então, lá na Lei Complementar 116, o artigo 3º, no seu inciso 7º, fala que os serviços de limpeza do subitem 7.10 devem ser tributados no local da execução do serviço, motivo pelo qual o imposto é devido em Mato Grosso, ainda que o tomador esteja sediado no Rio de Janeiro e o prestador seja do Distrito Federal. A próxima dúvida é do Edson Shinozaki, ele nos questiona assim: quanto aos tributos federais, imposto de renda, PIS, COFINS e CSLL, devo fazer a retenção na fonte nas locações de aparelhos de informática, por exemplo? Olha, Edson, essa sua pergunta ela é muito interessante, mas para responder a gente precisa segregar um pouco o perfil da fonte pagadora. Por quê? De acordo com a IN 1234 de 2012, se a fonte pagadora é um órgão, autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista federal, a retenção do IR e contribuições sociais é devida nas locações. Agora, se a fonte pagadora não se enquadra em nenhum desses perfis que eu citei, sendo, por exemplo, um órgão, autarquia ou fundação estadual, uma empresa privada, uma entidade que compõe o Sistema S, nesses casos, as legislações que tratam da retenção do IR e contribuições não elencam as locações de bens móveis como hipótese de retenção. Então, se você trabalha em um órgão federal, por exemplo, a retenção seria devida. Mas se está perguntando, no caso de a fonte pagadora ser, por exemplo, uma empresa privada, a retenção já não será devida. Essa é uma grande complicação que costumamos pontuar das diferentes aplicações a depender do perfil da fonte pagadora, mas espero que você tenha compreendido a explicação. A última dúvida é do Luiz, e ele nos relatou o seguinte caso. Um prestador de serviço médico que emite nota fiscal de serviços contra sua pessoa física no seu CPF, é sabido que é sofrida a retenção do INSS. Minha dúvida é, em relação de como classificar esse contribuinte, existe algum código de receita específico para a retenção na fonte de INSS para prestador que emite nota de serviços pessoa física? Olha, Luiz, sua dúvida é bem interessante. Inclusive, eu acho que quando você fala ali, emite nota fiscal contra a sua pessoa física, CPF, eu imagino que você esteja falando a partir do CPF dele, ou seja, ele como prestador se identificou como prestador pessoa física, identificou o CPF dele na nota e existe muita dúvida em relação a como tratar esse tipo de operação para efeito do INSS. E a gente sempre destaca o fato de ele apresentar um mero recibo ou uma nota fiscal não altera a natureza dele de contribuinte individual para efeito de incidência do INSS. Agora, a sua dúvida em relação à forma de recolhimento, eu faço uma advertência. Existem códigos de recolhimento que os contribuintes individuais utilizam quando eles recolhem diretamente a contribuição previdenciária, mas não é esse que as empresas têm que utilizar na hora de recolher a retenção do INSS e nem a contribuição patronal. Elas devem utilizar, se ainda recolhem essas contribuições em GPS, os códigos 2100 para a empresa e o código 2402 em se tratando de órgão público. Se quem é a fonte pagadora está fazendo a retenção e recolhendo, já é obrigado a entregar a DCTF Web, o recolhimento deixa de ser em GPS e passa a ser feito através do DARF, que é gerado após a transmissão da DCTF Web. Olha, eu acho que essa era a nossa última dúvida que tínhamos na nossa pauta de hoje. E é com muito pesar que eu anuncio aqui, Alexandre, que esse foi o último programa que a Aline participou conosco. Por questões pessoais, ela vai precisar se desligar um pouco da gravação dos programas. Quero dizer, Aline, que foi um prazer estar todos esses meses gravando esse programa com você. Creio que foi um período de muito aprendizado e que você possa ser muito sucedida e muito feliz nessa nova etapa de sua vida. É isso mesmo, pessoal. Foi o último programa, a última participação de Aline aqui com a gente. A gente fica sentido por ela partir, mas muito grato por toda a contribuição que ela deu ao longo desse tempo, apoiando a gente aqui e participando aqui nos programas no GTcast e, sem dúvida nenhuma, abrilhantando esse programa, já que muitos daqueles que acompanham o nosso trabalho são bastante fãs da sua apresentação, dos seus comentários, da sua forma de trazer esse conteúdo tão relevante para a nossa audiência. Muito obrigado, então, Aline.
Pois é, pessoal, esse é o meu último programa. Quero dizer que foi uma honra poder participar desse programa. Quero agradecer ao Gustavo, ao Alexandre, por confiar em mim para poder trazer a pauta, para poder comentar junto com vocês. E eu tenho certeza que a próxima pessoa que vai me substituir também vai levar isso aqui com maestria, viu? Excelente, então. A gente encerra esse programa por aqui na expectativa de que no mês que vem a gente possa gravar tudo aquilo que diz respeito à área tributária que for relevante agora no mês de setembro, nesse programa que vai ao ar no decorrer de outubro. Mas eu quero mais uma vez lembrar que a gente, nesse programa, consolidou as notícias, normas legais, decisões judiciais mais importantes dos meses de julho e agosto. E por isso também o programa ficou um pouco mais extenso. De qualquer sorte, a gente conta com você, postando seus comentários, curtindo esse conteúdo e também compartilhando com outras pessoas que podem ser auxiliadas por ele. Um forte abraço e até o próximo programa.